saber do Taurus. Queremos saber se essa caiçara realmente agora, porque a gente está no condomínio lá em cima, gente, o condomínio está querendo usar essa área para possivelmente ter uma descida de lanchas. Então, assim, a gente precisa que a SPU agora, mais do que nunca, desde 2010 que a gente está lutando para isso, agora assegure. Então, está em vias dele. Então, a gente hoje está sendo esse compromisso aqui, ó, então, aí um espaço de diálogo, aí gera lista de presença, aí gera ata de reunião, aí gera registro para quando a gente precisar protocolar a Defensoria Pública Estadual e Federal, está aqui, isso é um fórum, isso é um espaço de diálogo. Aí o espaço de diálogo, a gente está falando de pescadores, a pastoral da pesca, a Articulação Nacional das Pescadoras, movimentos pescadores e pescadoras. A universidade também estava nesse momento aí com a gente, através da professora Marise Costa, que anda bastante, querendo entender que litoral é esse. E a gente estava justamente discutindo território pesqueiro. E aí a gente falou sobre o Taurus, como é que ele está não só em âmbito local, mas nacional. Então, assim, a sociedade está buscando informação, a gente está se instrumentalizando para que a gente possa participar de forma mais efetiva das reuniões. Acho que está acabando. Aí é uma outra discussão, aí a gente tem o Ministério Público, a Procuradoria do Meio Ambiente Federal, do Dr. Victor Mariz, a gente tem o IDEMA, a gente tem o IBAMA, e é um outro espaço de diálogo, conhecido como Pé de Pau, lá em Pirangipo do Sul. Só para a gente ter também ato de presença, lista de presença, ato de reunião. Aí é um outro momento também, é um fórum de discussão que litoral queremos também, com a presença da sociedade civil. E aí, gente, cenário, reflexões, diálogos, né? Para a gente na Rede Manguemar é fundamental a manutenção e a ampliação da participação da sociedade civil organizada no processo de construção de um espaço litorâneo justo socioambientalmente. E aí, gente, fica o contato da Rede Manguemar nesse momento é através da Oceânica. Está aí o nosso contato, vocês podem nos procurar, e a gente, na verdade, só está abrindo aqui algumas janelas para que a gente possa ampliar essa rede, para que a gente possa caminhar de uma forma mais justa socioambientalmente. Obrigada. Obrigada, Joane. Eu acho que a sociedade civil está sendo muito bem representada, né, pela Oceânica, e que faz esse trabalho de articulação, né, com a rede. Parabéns, né, pela sua exposição, aliás, todas. E aí eu vou, como a gente está com pouco tempo, eu vou chamar, né, a Oceânica, a SPU, o IDEMA, nas pessoas de Joane, Dr. Romulo e doutora Ana, para a gente compor aqui a mesa. Já tem algumas questões, tá? E aí a gente vai compor a mesa para fazer um diálogo com quem está aqui, né, os participantes. E aí vai ser a seguinte metodologia, né? Wanda já falou inicialmente que estava buscando, que ia ficar coletando as perguntas. Eu já estou com algumas perguntas aqui. E aí quem quiser se inscrever para falar, né, além de falar, assim, claro, fazer perguntas orais, aí também levanta a mão que Wanda escreve, melhor dizendo. E aí a gente vai começar para não perder muito tempo. Eu estou muito feliz do resultado, desse primeiro resultado, né, da nossa mesa redonda. Eu acho que foi muito, deixa eu ver se eu consigo ir para lá. Eu acho que foi muito importante, né, muito revelador. Gostaria de fazer vários comentários, mas a gente não tem tempo, eu falo demais, então vamos logo para as questões. As questões que chegaram até o momento, mais uma vez agradecer a vocês. E as questões que me chegaram aqui, tem uma questão mais geral, que não foi dirigida especificamente para nenhum dos palestrantes, mas pode ser respondida, não dá para ser respondida por todos, porque a gente não tem tempo, mas quem quiser falar responder essa questão, a pergunta é se vocês poderiam falar um pouco mais sobre a especulação imobiliária e os impactos que isso causa nessas áreas litorâneas. Então, acho que essa pergunta é de 1 milhão, né? Mas, enfim, quem é que quer falar um pouquinho? Eu peço até que os meninos venham também, Tairone e João também compõem aqui a mesa. Pode falar um pouquinho? A gente vai sendo bem objetivo, tá? Porque daria um dia todinho de debate, mas assim, bem objetivo.
gente que está no litoral vem observando essa ocupação do nosso espaço em função do lazer e do turismo, principalmente na região metropolitana de Natal. É importante que a gente tenha entendimento de que esse é um assunto onde tem muitos especialistas debruçados, inclusive compreendendo que o que acontecia 5 anos atrás já não é hoje, já é uma outra realidade. A gente está falando do grande capital financeiro ditando as normas de como vai ser a nossa ocupação. E muitas vezes a gente tem que pensar isso de forma global. Então, hoje, a nossa realidade, no nosso litoral, principalmente no litoral do sul, onde a gente tem uma especulação imobiliária muito intensa, é sem sombra de dúvida um espaço sendo ocupado em função do lazer e do turismo, e esse espaço, muitas vezes, ele não leva em consideração as atividades que já existiam. Então, há uma sobreposição de atividades, e essa mais recente, ela constrói o espaço de uma forma completamente complexa, no sentido de que, embora ela esteja lá em função da paisagem, ela muitas vezes destrói a paisagem, porque ela ocupa dunas. Embora ela esteja lá para poder ter um convívio bacana com a comunidade tradicional, na verdade ela precisa expulsar essa comunidade tradicional que está na beira da praia para que ela possa se introduzir. Então as consequências, elas são avassaladoras para o ambiente natural e para também esse espaço litorâneo que é a nossa riqueza. Então já tem dados, já tem informações, tem inclusive a professora da geografia aqui que vem trabalhando isso há muito tempo, a professora Maria Pontes. Se ela puder depois também falar um pouco mais sobre isso, seria bem bacana. Obrigada, Jeane. Tem muitas coisas, porque na tabela a gente identificou várias situações, né, da construção civil no litoral, com diversos indicadores de conflitos. Mas legal a sua observação. Agora, para o IDEMA, tem uma questão específica. O que o órgão tem feito em relação ao Rio Potengi quanto? Poluição, pesca e as ETS. Nossa, também, pessoal, vocês estão querendo demais, né? Não, é muito legal, uma pergunta muito bacana, muito importante, mas é muita coisa. Dá para escrever uma tese doutorada. Atualmente eu estou atuando na assessoria técnica do IDEMA. Eu não estou relacionada diretamente com a questão do licenciamento, mas eu tenho uma noção de como estão as coisas lá no Potengi, porque cabe a nós emitir a licença para o tratamento de esgoto, né, que a CAERN está implantando. É uma situação extremamente conflituosa entre a necessidade que a Natal tem de fazer o tratamento, né, até por uma questão de saúde mesmo da população, e os interesses da população local que se sente prejudicada com isso. Então, esse é o nosso dia a dia, porque sempre vai haver uma necessidade para atender uma demanda e a insatisfação de alguém, porque tem outros interesses com relação àquilo ali. Então, o processo, eu não tenho muito detalhe como está, mas na audiência que a gente participou lá na Assembleia, na Assembleia, a CAERN estava presente e deu as suas informações. Basicamente, o que eu sei é muito mais em cima disso, porque tem uma equipe específica que só trabalha com a parte de licenciamento ambiental de esgotamento sanitário, e eu acho que está caminhando. Não tenho certeza de como está a questão da reivindicação da população que está insatisfeita com relação ao local, à implantação da estação de tratamento. Isso eu não sei como é que está andando, porque nesse momento a CAERN e o IDEMA teriam que estar conversando com a população. Eu não tenho muita informação sobre como isso está se dando. E, na verdade, alguém falou, parece que as pessoas têm medo, né? Eu trabalho assim, eu quero estar trabalhando com todo mundo, na sociedade civil, escutando todo mundo, porque muitas vezes a sociedade traz resposta para nós que a gente, enquanto técnico, enquanto decisor político, não tem.
Então, eu sempre acho altamente importante. Agora, eu também vejo o outro lado, de que você tem uma necessidade de tratar o esgoto sanitário de Natal, porque a gente não pode ignorar isso, mas há de haver encontrar um caminho que seja, não vai ser 100% para todos os lados, mas que seja, pelo menos, diminua um pouco a questão da aflição, do conflito que existe, né? Eu me lembro da senhora falando lá da pesca, né? Então, isso é uma questão bem complexa, mas eu não tenho os detalhes de como está no momento os encaminhamentos. Eu sei que o processo de licenciamento deve estar andando. Obrigada, Ana. Só uma observação, que os meninos estão aqui, Tairone e João, para também esclarecer alguma dúvida com relação à tabela, ao mapa, ao projeto. Tá? Eles podem contribuir também nesse sentido. Sim, para a SPU, né, a pessoa pergunta, eu acho assim um pouco específico, mas porque muitas vezes os fiscais da SPU chegam ao local e a areia já está desocupada e eles multam. Pergunta, e outra eu acho que é mais uma observação, no sentido de que a colônia de pesca de Natal tem interesse em regularizar os ranchos de pesca na Redinha, Ponta Negra, Areia Preta e Canto do Mangue. Bom, com relação à primeira pergunta, porque muitas vezes os fiscais da SPU chegam no local e a areia já está desocupada e eles multam? Bom, eu pelo menos não me recordo, eu estou na SPU já há 3 anos, eu não lembro de nenhum auto de infração, por exemplo. Foi na colônia, foi direto no local, e quando veio, já veio com a notificação de uma multa de quase 13 mil. A questão da rampa, na verdade, ali foi uma indenização. Se não me engano, foi uma indenização, uma auto-infração de indenização, porque a ocupação não estava autorizada. É aquele museu da rampa ali, onde o governo do estado está fazendo, na verdade, construindo o museu da rampa, né? Bom, a gente pode discutir esse caso específico depois, em particular. Nós chegamos uma multa, né? Mas basicamente, como a Adriana também quer saber. Não, mas se foi constatado em alguma vistoria, não necessariamente. Não, mas foi constatado. Não teve vistoria, só foi uma vez que o fiscal visitou e acabou a história. A gente pode discutir depois melhor esse tema. Com relação à colônia de pesca de Natal, que tem interesse em regularização, a SPU está de portas abertas. Na verdade, basicamente, só solicitar a SPU a regularização que a gente vai dar início ao processo, como a gente tem feito com outros locais. Obrigada, doutor Ron. E tem mais 2 aqui para a SPU. Já pela SPU, no estado do RN, a total demarcação da linha de pré-mar média para delimitação dos terrenos de marinha, primeira questão, ou ainda áreas pendentes de estudo, já que o plano ainda está com data fim para 2020, o Plano Nacional de Caracterização. No estado do Rio Grande do Norte, a gente está com terrenos de marinha demarcados de Tibau do Sul até... Na verdade, de Tibau do Sul até Pedra Grande está demarcados, mas desse trecho, apenas Tibau do Sul até Extremóis está homologado. Está em processo de homologação no trecho de Maxaraguape até Pedra Grande. Está com processo aberto de demarcação no município de Baía Formosa. Então, foi iniciado no segundo semestre do ano passado o processo de demarcação do município de Baía Formosa. Para os outros municípios, mais na parte norte do estado, né, então você pega de Pedra Grande até Tibau, na fronteira do Ceará, e para esses municípios a gente ainda não tem demarcação. Existem alguns insumos que a gente recebeu nas 2 últimas semanas, principalmente da Prefeitura de Guamaré, para poder dar início ao processo de demarcação, mas a princípio não tem previsão nem para início nem para término desse trecho, porque na verdade ainda faltam alguns insumos básicos para a demarcação. Basicamente são curvas de nível de metro em metro que é necessário. Com relação ao Plano Nacional de Caracterização, sim, ele ainda está em vigor, mas na verdade dentro da legislação foi alterado o prazo final para a demarcação. O prazo hoje na legislação é 2025. Então, a princípio o TCU autoriza a SPU a finalizar as demarcações de terrenos marinhos até 2025. Depois eu posso passar o artigo, eu não lembro de cabeça qual que é,
mas basicamente é isso. A SPU tem a obrigação, a princípio, de demarcar todos os terrenos de marinha do Brasil até o final de 2025. Obrigada, doutor Romulo. E mais uma questão. Como seria, aliás, duas. Como seria, eu acho que não vai dar para explicar com profundidade, mas só assim, as orientações básicas talvez. Como seria o procedimento para a regularização das barracas de praia em Natal? Aí a pessoa coloca Ponta Negra e Praia de Miami. E mediante a regularização, os barraqueiros teriam que pagar quais taxas? Na verdade, como a gente mencionou, existe a possibilidade, sim, de utilização da área de praia, inclusive um dos critérios que constam no artigo 42 da 9636 é desenvolvimento do turismo. E eu, pelo menos, entendo que esse seria um caso que se enquadraria. Só que, na verdade, essas sessões elas são feitas para as prefeituras, ou seja, tem que ser implementado o projeto Orla dentro do município e desenvolvido, né? A sociedade ela precisa definir o que ela deseja para cada um dos trechos, para a orla de Ponta Negra, para a orla da Praia de Miami, enfim, para a orla do município como um todo. Zonear essa orla, acho que a própria doutora Ana Marcelina ela entende muito mais o projeto Orla do que eu, que ainda estou chegando agora. Mas a gente entende que só com esse zoneamento feito, a gente conseguiria fazer, de fato, de forma efetiva, uma cessão para o município, seria uma cessão onerosa nos trechos onde houver exploração econômica. As taxas que seriam ocupadas, as taxas que seriam pagas, na verdade, é uma taxa em função do metro quadrado, é uma taxa anual, uma cessão onerosa, vai variar de onde que está o imóvel. Na verdade, a gente tem uma planta de valores genéricos para todo o município. O IPTU, por exemplo, é calculado com base nessa planta de valores genéricos do município, a SPU também tem a dela. E basicamente depende de onde que está a região. Mas em geral, eu diria que aqui em Natal, os valores variam de R$20 por metro quadrado até R$150 por metro quadrado, a valoração do imóvel. E a taxa é 2% disso. Então, eu diria que seria 40 centavos a R$3 o metro quadrado por ano. Nós não fizemos referência a um instrumento novo, acho que a lei de cessão de praia foi de 2017, 18. Não, 17. 3.240. 3.240, pois é. Então, essa lei trouxe a possibilidade dos municípios solicitarem a cessão de praias para eles fazerem a gestão. E aí a SPU repassa essas áreas para o município. Então, o que nós estamos avaliando em termos nacionais é que o projeto Orla em si, ele ficou meio esquecido, porque as prefeituras agora querem pedir cessão de praia porque recebem as taxas. Só que no termo de adesão, está lá colocado que eles têm que apresentar o plano de gestão integrado e um comitê funcionando até 3 anos da cessão de praia feita. Então, nós, do G17, do GGER, nós lutamos muito para reduzir esse prazo, para ser até um condicionante, para você ter a cessão de praia, já ter um plano e ter um comitê gestor funcionando. Mas as coisas não saíram assim, de repente já estava a lei sendo aprovada, mas existe essa condição. Mas o município, a gente está percebendo, em termos nacionais, que os municípios não estão mais interessados no órgão, certo? Eles querem fazer a cessão de praia. Como são 3 anos para poder apresentar o plano, então o planejamento da orla marítima, o zoneamento, a gestão participativa está bem prejudicada depois dessa lei. Foi muito bem pontuado pela doutora Marcelino. Em 2015 foi instaurada a Lei 3.240, onde foi estabelecido esse termo de adesão à gestão de praias. Então, os municípios, eles podem, sim, por um instrumento simples e até relativamente rápido, ter a gestão dessas áreas. Tá? Como é que funciona hoje a legislação? Hoje a SPU é responsável, ela tem o dever de polícia sobre as áreas, os bens da União, inclusive áreas de praia. Então hoje compete à SPU fiscalizar sobre o critério patrimonial, mas os municípios eles têm, conforme a legislação, a obrigação de zelar.
Mas os municípios, eles a princípio não aplicam multas patrimoniais, não tem poder de polícia. Né? Esse termo de adesão à gestão de praias, na verdade, ele transfere esse poder de polícia para os municípios. Então, os municípios, apesar de terem a obrigação de zelar, eles não têm a obrigação de fiscalizar como polícia fosse. Quando ele assina esse termo de adesão à gestão de praias, ele passa a ter esse poder. Então, ele passa a ter entre aspas, ônus. Acaba sendo um ônus político até porque muitos prefeitos não querem se expor com a população local. Né? Em contrapartida, o município passa a aferir todas as receitas relacionadas à área de praia, então passa a ser 100%, essas receitas passam a ser 100% destinadas ao município. Então ele tem um ônus e ele tem um bônus. No fim das contas, acaba sendo, dentro do processo, tem até esse termo, uma homenagem à realidade, porque as SPU, enfim, as Superintendências de Patrimônio da União nos estados, elas possuem uma estrutura muito enxuta. Então, para fiscalizar os 410 quilômetros da costa aqui no Rio Grande do Norte, é quase inviável, dado a quantidade de fiscais que a gente tem. Então, dessa forma, o termo de adesão à gestão de praias foi uma forma de facilitar a entrega dessa gestão para os municípios, para que a fiscalização seja mais efetiva e, em contrapartida, oferecer-se um bônus. Qual que é o problema? O problema é que muitos municípios eles não têm interesse nesse bônus. Né? Na verdade, as receitas auferidas em área de praia, alguns municípios valem muito a pena. Se você pega Santos, Rio de Janeiro, Fortaleza, né? Obviamente, Fortaleza aderiu à gestão de praias, tem evento lá todo dia, na área de praia. Né? Então, tem evento, está gerando receita todo dia. O fato é que no Rio Grande do Norte, poucos municípios se interessam por esse instrumento, se interessam por esse ponto. Então, na verdade, no estado do Rio Grande do Norte, a gente tem muito pouca adesão à gestão de praia. A gente tem o município de Baía Formosa, de Tipal e São Miguel do Gostoso. São Miguel do Gostoso parece ser o único e é muito organizado lá. O Fernando é o gestor de praias, ele realmente é bem dedicado, ele se encontra, foi na semana passada na Expo, enfim. Mas em vários municípios, o Ministério Público Federal, dado as infrações que têm sido percebidas, o Vitor, o Queiroz promotor, enfim, ele tem pressionado vários municípios a aderirem à gestão de praias por conta do ônus, na verdade, por conta da obrigação de fiscalizar. Então, o município de Timóteo do Sul vai aderir à gestão de praias, o prefeito já se comprometeu com promotoria, o município de Juiz da Floresta também está cogitando isso, e vários outros municípios também estão verificando essa possibilidade. Na verdade, o termo de adesão à gestão de praias é isso, é passar a gestão da praia para a prefeitura ter o poder de fiscalizar e o compromisso, o poder e o dever, né, e a SPU passa apenas a fiscalizar o município, ao invés de toda a praia. Essa questão de que os municípios estão mais interessados em pedir a cessão de praia, e aí quando eu estou falando só do Rio Grande do Norte, existem outros estados, principalmente aqui no Nordeste, tem muitos municípios interessados em fazer a gestão integrada, mas a maioria está mais ligado na questão de pedir a cessão, porque é um contato direto do município com a SPU, enquanto o projeto Orla tinha todo o envolvimento no nível do estado. Hoje a gente não tem mais esse envolvimento tão grande. Então, hoje nós estamos na seguinte situação: como tem muitos problemas com a ocupação em praia, de barraca, então tem muitas ações judiciais acontecendo. E nós estamos tendo a parceria do Ministério Público Federal de dizer para o município: você tem que fazer o seu plano de gestão integrada e tem que voltar com o comitê para poder resolver o problema das barracas. Então, isso é uma coisa boa, mas ao mesmo tempo também não é tão boa, porque só vai acontecer a partir de um processo judicial que se retome o comitê da orla e se retome o planejamento da orla marítima, o PGI. Isso é uma coisa também que a gente precisa até conversar mais, porque é o que a gente está conseguindo agora, para o procurador, doutor Vitor e os demais, quando tem uma audiência, então vem uma demanda, porque o IDEMA precisa resolver. Não, o IDEMA não vai resolver. Quem vai resolver é o município, junto com a sociedade,
E a gente dá o aporte de informações que sejam necessárias. E também participa, porque o IDEMA participa do comitê. Mas tem que ser com eles. Então, alguns procuradores que já têm esse entendimento já estão dando uma força nesse sentido. Isso é super importante. Pessoal, eu estou com uma questão operacional. A nossa mesa ia até 11h30, mas aí a gente vai ter que ficar até meio-dia, no máximo. E aí tem 3 pessoas inscritas para falar e uma pergunta que eu acho que a gente poderia fechar com essa pergunta. Né? Infelizmente, a gente não tem como aceitar novas perguntas, mas eu vou chamar as pessoas que se inscreveram para falar, vou pedir que sejam bem objetivos, né, por conta do nosso tempo, e a gente poder fazer um fechamento legal. A gente está vendo aqui que várias coisas foram suscitadas, daria para a gente fazer uma discussão o dia todo, de repente a gente faz, a partir daqui, sei lá, organiza um workshop de dia todo para discutir todas as questões que saíram, mas enfim, então eu vou pedir para me falar, eu acho que vai ter que ser aqui no microfone mesmo, a gente só tem um, Erivan Bezerra de Medeiros, Movimento dos Pescadores do Brasil, é isso? E quer fazer uma pergunta SPU, não é isso, Erivan? Pronto. Bom dia a todos, meu nome é Erivan Bezerra de Medeiros, sou do Movimento dos Pescadores do Brasil e sou pescador na fila da Planta do Governo. Eu queria fazer uma simples pergunta, que já teve uma boa resposta aqui no começo, do senhor Rubio. Eu nem sabia que ele era superintendente da SPU, e a SPU está mudando mais do que o governo federal. Então, o que acontece? Sobre o projeto que a gente começou em 2010, junto com a Oceano, que em 2011 a gente fez a primeira pauta do projeto Orla, do rancho de pesca em Nisa Floresta e Parnamirim. Tivemos uma reunião em 4 de 8 de 2011 na superintendência da SPU, com a pessoa de Ieda, Cunha, de Medeiros, Pereira, na época. Trabalhamos 4 anos com ela, estava bem adiantado o processo, depois ela saiu, tivemos que começar tudo de novo, porque o sistema desses órgãos só dura 5 anos, né? A gente volta lá e depois apaga tudo, não sei o que desaparece. E aí, o ano passado, prometeram, o meio, né? Prometeu que teve lá, fez visita, nós que sair do nosso instauro, que a gente está no processo já há 10 anos praticamente. E aí saiu Tabatinga, e ficou 2 questionadas no governo que era mais, tem Prejuízo do Norte e Prejuízo do Sul, né? Mas infelizmente não mandou porque houve um desencontro com a comunidade, e o desenvolvimento do turismo também houve muitos conflitos e aí não mandou os outros lá. Né? Mas nós temos essa área lá que hoje nós há 10 anos já estamos lá solicitando a SPU, né? E aí chegou um empreendimento agora lá e disse que quer uma área, como a Jô falou aí, para descer uma lancha lá. Eu fico muito assim, querendo tirar dúvida, se essa área que o senhor vai sair lá, se é essa que a gente está lá centenária, há 115 anos que ele está lá, lutando brilhando. Esse AP, acho que é AP13 a área lá, né? Se é essa área aí, porque a outra lá não interessa muito para a gente, porque é uma área que é de rochas e as embarcações não podem sair. Entendeu? Porque tem muitas pedras e a área é muito alta, né? E aí não interessa para a gente. E eles chegaram agora e questionaram essa área aí. Então a gente está muito querendo saber sobre essa área. Só trabalhando aqui, quando o doutor Romulo responde, eu ia pedir para a Fabíola e para a João Maria já irem para cá, porque a gente já faz imediatamente passa o telefone para eles. Sobre essa área, é uma área ali que fica do Rio, um pouco ali antes daquele condomínio do Porto Brasil. Né? Isso. E na parte de trás é um terreno onde foi solicitada a construção de condomínio, que pega um pouco de área da União, né? Um terreno de marinha. Aquela região ali está demarcada já, FPM. Essa área sim, é a segunda área que eu estou mencionando, que já está em finalização do procedimento. Então, internamente a SPU já foi tudo analisado, já foi encaminhado para todos os nossos contratos, enfim, passam pela consultoria jurídica da União.
Esse processo está hoje na Consultoria Jurídica da União, o consultor jurídico aqui no Rio Grande do Norte, para analisar e dar o parecer para, em seguida, encaminhar para Brasília para publicação no Diário Oficial. Então, basicamente, sim, essa é a área que o senhor está mencionando. Eu fui nessa área, a gente fez um levantamento lá e, basicamente, o princípio, sob a ótica da SPU, tem tudo para ser finalizado o mais breve possível. Só que não está mais na nossa mão o processo, mas basicamente está encaminhado. Né? E com relação às outras áreas de lanche de pesca, a gente está à disposição. Basicamente, basta entrar com o pedido na SPU que vai ser analisado, enfim. Se tratando realmente de um lanche de pesca coletivo, uma associação envolvida, não teria problema nenhum em promover a regularização. Obrigada, e chamar a Fabíola para a sua pergunta. Oi. Então, minha pergunta é sobre o trabalho, é para os meninos. Parabéns pelo trabalho, primeiramente. Eu fiquei com uma dúvida na tabela, também na definição de conflito. Porque a parte que foi apresentada tem a questão de conflito entre uma atividade e outra atividade, seja atividade tradicional ou atividade econômica, por exemplo, eólica e pesca. Aí, vocês também vão abordar, do ponto de vista, não uma atividade diretamente, mas, por exemplo, a questão que as meninas falaram, o conflito dessa atividade com alguma questão ambiental, por exemplo, a ocupação de mangue, a perda de espaço para nidificação de tartarugas, assim, não só o conflito entre atividades humanas, mas o conflito entre aquela atividade e a preservação, a questão de unidade de conservação, essa parte. No caso, se vocês... tem como você abrir o slide para mim, exato? Não sei se está... Mas, enfim, a gente tem conflitos entre duas atividades, por exemplo, eólica versus a pesca. Mas tem alguns conflitos em que o outro lado, o outro polo, seria a comunidade. E essa comunidade a gente colocou no sentido de justamente isso. Toda comunidade tem direito à proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, a comunidade ela sofre com todos esses impactos negativos. Então, por exemplo, se há uma ocupação irregular, a comunidade que é diretamente afetada. Se, outro exemplo, não sei, morte de tartarugas, por exemplo, um desequilíbrio ecológico, toda a comunidade é afetada. Então, os polos não necessariamente são atividades específicas. Um polo pode ser a comunidade que ela tem aquele direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, estaria abrangido na tabela também todos esses fatores também. Liberação de áreas do larinha, e por fim, assim, João termina faz a questão dele, e aí depois a gente vai encerrar com a questão da professora Maria Pontes, que eu gostei demais dessa questão, vai possibilitar a gente fazer o encerramento. Bom dia a todos e a todas, me chamo João Maria, estou aqui como cidadão. Eu gostaria de parabenizar ao Ferreira, os alunos, a professora. É uma coisa que eu acho que é uma sugestão para a equipe do projeto aí. Vocês pretendem ir nas comunidades, ver a real situação das comunidades, os conflitos que elas estão passando, com o projeto de extensão, e reconhecer na prática os conflitos que estão sendo gerados no estado do Rio Grande do Norte. É uma coisa, eu acho que você poderia até resolver algumas questões dos conflitos aqui no estado do Rio Grande do Norte. O Estado começou o tal de zoneamento ecológico econômico, que é muito falado, mas como ela faz a sessão para agora para os municípios, eu acho até mais difícil o Estado retomar essa discussão. Né? Acho que deveria ser um dos primeiros passos do Estado do Rio Grande do Norte, para tentar resolver essa questão dos conflitos, que tem muitos interessantes, nós sabemos. Tem as comunidades tradicionais que vivem um certo modo de vida, que tem que mudar a sua dinâmica. As energias renováveis não é só um problema do Rio Grande do Norte, é um problema regional do Nordeste. Deveria ser uma discussão com a região Nordeste. O Estado precisa de arrecadar os municípios. Algo que eu vejo é falta de diálogos com as comunidades. Havia até as comunidades, ela pode até aceitar aquele projeto, mas ela não participa do processo de licenciamento. E deveria ser uma das condicionantes do licenciamento ambiental. Isso é uma questão para ser discutida entre sociedades, os empreendedores, é uma das formas de resolver os conflitos, não no estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste todo. Essa é a minha reflexão. Muito obrigado.
muito relevante a observação de João e a questão se a gente vai direto às comunidades. O que acontece? O projeto de pesquisa ele não tem perna para fazer isso, João, e a gente tem prazo para terminar. Então, é por isso que a gente está fazendo essas parcerias, né? Essas associações com ONGs, com os órgãos, com as instituições. Pretendemos conversar com outros projetos de pesquisa que estão também atuando em algumas áreas, como turismo e outras, enfim. É possível que a partir do resultado do nosso projeto de pesquisa, a gente, sei lá, uma das questões, né, uma das possibilidades da início a um projeto de extensão que tenha esta possibilidade. Né? Então, assim, eu vejo sempre que tudo que a gente faz tem infinitas possibilidades. Então, objetivamente, nesse momento, como a gente tem um prazo para terminar, não é possível a gente fazer isso, mas eu entendo que a gente está tendo essa relação, esse contato através dos órgãos, IBEMA, ONGs, enfim. E eu confio muito nesse trabalho articulado. Né? E a última questão, eu gostei muito que a professora fez, assim, eu acho que é uma questão, é a nossa questão a partir de agora, professora. Ela pergunta a nós quatro, né? Os conflitos, ela diz que os conflitos socioambientais na zona costeira são significativos e de natureza diversa. Quais os meios e instrumentos para minimizar tais conflitos? O que fazer diante de tais conflitos? E apesar dos instrumentos e da legislação, né, instrumentos legais existentes, ok. Como eu tenho uma ideia, vamos dizer assim, uma perspectiva, até já começamos no projeto, de ver essa forma bem peculiar, eu gostaria primeiro de escutar, né, cada um de vocês para depois me posicionar. Não quero influenciar ninguém. Pronto, é isso que, assim, só desculpa, mas assim, a gente constituiu essa média de representante exatamente para discutir isso, a partir do que foi apresentado, o que fazer. E aí, depois eu falo, mais ou menos pensando. Olha só, realmente, a gente na Rede Manguemar, para a gente é muito simples, e ao mesmo tempo, a simplicidade é que mostra o quanto é complexo, é a gente se sentar. Muitas vezes numa reunião onde tem IBEMA, onde tem SPU, onde tem uma gestão pública municipal e a comunidade, a sociedade civil organizada, a gente pode resolver muita coisa, não é? Tendo à luz, logicamente, a nossa Constituição, que é uma coisa que realmente a gente não pode rasgar e nem fingir que ela não existe. Ela está lá, ela está falando que a natureza, como foi bem colocado aqui, ela tem direito à vida assim como a gente também. Então, a partir do entendimento de que a gente tem a Constituição para nos nortear, tudo é possível numa mesa de diálogo. Inclusive, o Patrimônio da União chegar e falar assim, ninguém tem interesse, como eu participei já de uma reunião, quando eu conheci o seu Rômulo, e o próprio Ministério Público Federal, que era o doutor Vitor Maris, era uma questão das barracas de praia em Búzios. Foi colocado que ninguém estava querendo tirar barraqueiros que estão lá há 30, 40 anos, com uma família utilizando e dinamizando a economia local. O interesse maior é entender que aquela área ela tem uma dinâmica ecológica que precisa ser reconhecida primeiramente. Então a gente não pode estar trabalhando com banheiro de qualquer jeito, jogando, destinando resíduos para uma área estuária. Então a gente tem que resolver essa questão. E aí então entra todos os âmbitos, aí é o municipal, estadual e federal. E sai todo mundo muito satisfeito numa reunião dessa. E a gente também tem que, em alguns momentos, colocar o pé na porta para algumas situações também. A gente também pode pensar no desenvolvimento a qualquer custo, sobrepondo a uma realidade local de limites da natureza, daquela sociedade que está. Enfim, então eu acredito que uma mesa de diálogo, há muita flexibilidade, muita coisa pode ser resolvida. A questão é como fazer essa mesa acontecer, como fazer com que a sociedade participe, como fazer a integração. A gente está aqui com um grupo técnico, por exemplo, eu conheço a Ana Marcelina há muito tempo, uma pessoa extremamente sensível, mas às vezes a gente encontra técnico que não olha para a gente, porque acha que tem a verdade absoluta. Isso é muito complicado, porque eles conhecem uma realidade local. Então a
questão é como fazer esse pulo do gato, fazer com que a gente converse, dialogue verdadeiramente e a gente chegue numa solução que seja interessante para todos. Então, a Rede Manguemar hoje, esse é o interesse. A gente fazer com que a lei ela prevaleça, mas com suas flexibilidades e especificidades. A Constituição trouxe essa possibilidade dos planejamentos, da ação participativa, envolver a sociedade, né? E o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, que é do mesmo ano, de maio, quer dizer, antes da Constituição ser promulgada, já trouxe também essa possibilidade. Então, tudo no gerenciamento costeiro se coloca como participação, nada deverá ser feito sem ouvir a sociedade. E quando veio o projeto Orla, com muito mais intensidade, né? Porque já é uma faixa mais estreita, com essa ideia de trazer a sociedade para discutir, planejar junto e influenciar os tomadores de decisão nos níveis institucionais do governo para que as coisas aconteçam. Então, eu vejo que para resolver esse problema, essas questões que a gente discutiu aqui, só com a participação da sociedade civil. É só assim que as coisas entram na agenda do governo, certo? Porque não adianta a gente ter técnico, ter o conhecimento, e depois a gente se frustra, porque chega uma decisão política totalmente diferente do que tudo que foi feito em termos dos estudos e do conhecimento técnico. E muitas vezes até envolvendo a população. Mas a nossa população ainda não é tão organizada para dizer, não, eu participei, eu quero que seja assim, ir lá e reclamar, certo? Então, eu vejo a solução, Maria, é essa, sabe? É quanto mais as pessoas se organizarem, quanto mais as pessoas participarem, quanto mais as pessoas conhecerem, e a gente conhece também, porque quem está vivendo no dia a dia, como disse João ali, tem um conhecimento que nós da academia, nós dos órgãos técnicos, nós não temos uma visão, mas a nossa visão só se complementa com a participação das pessoas que estão lá vivenciando, certo? Então, isso, enquanto a população não se organizar e não tiver força para chegar junto, muita coisa não vai entrar na agenda do governo, mesmo que a lei diga que precisa ser assim, certo? Então, não necessariamente os instrumentos legais, as leis, as normas que tem aí, é uma segurança de que as políticas vão ser feitas nesse modelo que a nossa Constituição trouxe e que o gerenciamento costeiro é pautado. Bom, acho que grande parte da solução envolve realmente isso, a participação da população. Que tudo envolve a participação da população. Eu acredito que, na verdade, o poder público local, a Câmara, os vereadores, o prefeito, eles têm um papel fundamental nisso, na promoção de audiências públicas, porque dificilmente a SPU vai conseguir promover alguma coisa longe da comunidade. Então, eu entendo sim que a participação do poder público local é fundamental. Inclusive, no Comitê de Estudo da Orla, no Projeto Orla, quem encabeça o Projeto Orla é o município. A SPU ela participa, o IDEMA participa. Mas, na verdade, quem tem a responsabilidade de tocar no Projeto Orla é o próprio município. Né? E a gente percebe que muitos municípios, por razões políticas, por não quererem entrar em conflito, interesses diversos, acabam optando por deixar parada essa discussão. A consequência, basicamente, é a seguinte: o Ministério Público ele recebe denúncias, né, e provoca os órgãos ambientais e a SPU. A SPU, como eu disse, seria ideal se a gente tivesse um quantitativo de fiscais suficiente para cobrir o controle do Estado, mas a gente não tem. Então, muitas vezes a gente acaba sendo reativo às demandas judiciais, às demandas do Ministério Público. E quando a SPU vai fiscalizar no âmbito de uma decisão judicial, por exemplo, a SPU vai aplicar a legislação vigente, aplicar as sanções. Quando se aplica as sanções, o caos social acaba sendo muito grande, né? Porque você embarga todo o município, toda a atividade turística, por exemplo, do município fica embargada, como aconteceu, por exemplo, agora em maio, naquela região da APA do Rosado,
né, em Porto do Mangue e Areia Branca. Então, acaba que essas situações, a ausência do poder público local em tocar o projeto Orla, em gerenciar essas audiências públicas, acaba ocasionando situações como essas, que acabam tendo uma consequência muito maior para a sociedade. E agora, no âmbito, só para citar esse exemplo que eu acabei de dar, da ata do Rosado, no âmbito judicial vai ter que ser feito isso com a tutela de um juiz, né? Então agora vai ser feita a força, né? O que acaba sendo, acho que muitas vezes, pior para a sociedade em geral. Obrigada, professora, pela pergunta, porque deu para a gente organizar o pensamento para, a partir daqui, a gente seguir, né? Principalmente a gente está envolvido diretamente com essa questão. Veja só, eu concordo com tudo que foi dito, né? A gente tem legislação, e essa legislação se dá a partir da Constituição Federal, e a partir da legislação se institui políticas, programas, projetos, né? Projeto Orla, política de gerenciamento costeiro, projeto, instrumentos específicos como o TAUS, tudo isso já está aí. Eu acho que a primeira coisa é a gente manter o que já tem. Isso acho que é a grande preocupação de todos nós que atuamos na área ambiental, a gente não retroceder. Primeira coisa, manter o que a gente já tem. A gente não pode retroceder nessa construção legislativa e institucional. Né? Não podemos retroceder, e nós estamos num perigo de retrocesso muito grande. Por isso que, mais do que nunca, é importante que a população compreenda, a sociedade compreenda do que a gente está tratando, a importância do que a gente está tratando para poder atuar. E é muito fácil atuar hoje na sociedade civil. Uma rede de comunicação digital fantástica que a gente tem. Então, eu acho que a gente tem que manter o que já tem. E assim, outra coisa que eu acho, e aí entra mais na questão metodológica de se tratar todas essas questões que a gente viu aqui. Em primeiro lugar, eu tenho algumas certezas. Né? Eu acho que a gente tem que sair de uma visão fragmentada, individualizada e desconectada. A gente tem que sair dessa visão, né? E entrar no outro pensamento sistêmico, né? Um pensamento de diálogo, né? Um pensamento de co-criar soluções. Ninguém tem a solução pronta, ninguém, absolutamente nenhum de nós tem a solução pronta, as soluções prontas, mas a partir das nossas concertações, dos nossos diálogos, a gente pode co-criar soluções, porque ninguém vai trazer solução para uma coisa que é tão complexa como a gente viu aqui, né? Então, eu acho que a partir disso, a partir dessas percepções, que para mim cada vez é muito claro, né? Eu gosto muito no poema de Carlos Drummond, quando ele diz que os lírios não nascem das leis. No finalzinho do poema ele diz que os lírios não nascem das leis. A gente precisa muito mais do que isso. E eu acho que esse momento aqui é um momento de cocriação. Claro que é um início, né? Um projeto é um início de uma nova visão de se tratar questões complexas como essas que foram colocadas, mas juntos. Sem que a gente esteja junto, a gente não chega a lugar nenhum. Então, assim, finalizando, eu quero agradecer. Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Guido? Posso? Pode demais, nossa, Guido. Guido é um parceiro da Oceânica, e sem ele, esse evento não estaria sendo gravado. À vontade. Desculpa tomar sua fala final, mas me incomodou muito escutar que a sociedade civil não está organizada. A gente está vivenciando um processo agora na nossa cidade, que é o plano diretor de Natal, né, que ocorreu no dia da paralisação, né, pela educação. Estava lá muitos professores, foi para você da Zona Norte, uma negação. Né, tinham 404 inscritos, né, foi a maior inscrição que a nossa cidade já teve. Está tendo fórum, né, o Fórum de Direito da Cidade, tudo. E lá foi apresentado um cronograma de 3 meses de trabalho, na quarta, quinta, sexta e sábado pela manhã.
E aí eu pergunto, qual é a sociedade que consegue se organizar para isso? Está trabalhando. Qual é a pessoa que trabalha e que vai explicar ao patrão lá, não, eu vou sair por 3 meses para ir todas as manhãs participar do plano diretor de Natal. Então assim, nossa, me entristeceu muito, porque a sociedade sim, ela está organizada, a sociedade está aqui. Boa parte disso aqui é a sociedade civil, ela está participando de tudo. A pergunta é justamente o oposto, né? Então me preocupa a gente direcionar, empurrar sempre para os municípios, né? Empurrar as funções, as delegações, tudo para o município, e como é que a gente vai exigir que o município, ele sim se organize, ele sim ele se pense, ele se molde a essa sociedade que quer participar, mas que não tem direito, não tem oportunidade, nem espaço, né? Então eu queria deixar, porque nossa, me infligiu muito escutar isso. Eu estou só começando nisso, não entendo de nada. Estava lá com você, com os teus alunos, né, e vi aquela situação toda. E assim como o João já está há muito tempo nisso, Rosa está aqui, está participando. Eu sempre estou vendo, né, não opino em nada, estou sempre vendo, me senti à vontade de falar aqui, porque é a sua casa, aqui é a casa da gente, é na universidade, né, então eu deixo mais essa provocação. Eu não sei se é bem a sociedade só que precisa se organizar. Eu vejo também que talvez o poder público ele tenha que não só se separar, mas se articular mais para exigir essa organização, talvez, do município, né? Já que estamos todo mundo direcionando as responsabilidades para o município. Obrigado. Eu acho que a sua fala, Guido, é realmente a fala de finalização, no sentido de reconhecer a importância do poder público se adequar às oportunidades que se colocam para a participação da população, que é um direito à participação, né? É um direito. E aí, como o poder público se organizar para possibilitar essa participação efetiva da população. E adorei sua fala, ainda bem que vai ficar gravada, a gente pode até colocar depois, cortar, fazer edição e aí fazer uns videozinhos para colocar aí no YouTube. Essa questão do plano diretor é muito importante que todos nós participemos dessa discussão, acompanhemos e efetivamente cada um dos nossos locais de atuação, os alunos nos seus trabalhos de pesquisa, nós da academia também, a sociedade nas suas atuações sociais, possa ver qual é a melhor forma de contribuir. Porque, afinal, querer uma sociedade melhor, um ambiente equilibrado é um desejo de todo mundo, né? E aí, para finalizar mesmo, porque vocês devem já estar querendo me matar, porque tinham que fechar o auditório, eu acho que tem 3 coisas que a gente também tem que fazer, né? Que isso não é da minha cabeça, né? Eu venho estudando um doutrinador, um economista do MIT chamado Otto Scharmer, não sei se vocês conhecem, que trabalha a teoria U, e ele diz que para grandes transformações profundas na sociedade, existem 3 campos de inteligência que a gente tem que atuar, nesses 3 campos de inteligência, que é a vontade aberta, a mente aberta e o coração aberto. Então, se a gente atua nesses 3 níveis, querer, pensar para fazer e se dispor do fundo do coração a querer mudar. Então, eu acho que a gente consegue. E isso não pode estar, concordo demais com você, só na sociedade, tem que estar nos gestores também. Então é isso. Desculpa, pessoal, a gente está finalizando assim, né? Passou muito da hora, tinha muito mais coisa para conversar e eu só quero agradecer profundamente, de coração, a presença de todos e espero que a gente possa levar esse debate adiante. Muito, muito obrigada. Muito obrigada.